Oi, meus amores, Cristina Vampato. Estamos aqui diretamente do estúdio da MZL. E nós vamos aqui conversar com o Misael, que é o responsável por esse estúdio aconchegante, criativo, fantástico, onde ele realiza trabalhos maravilhosos. Inclusive, gente, estou gravando vários podcasts aqui hoje e no intervalo eu vou bater um papo com o Misael. Oi, Misael, tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui participando aqui do seu podcast. Olha, Misael, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua trajetória, como é que você conseguiu galgar degraus, vencer obstáculos para estar com esse estúdio maravilhoso. Então, como você já disse, né? Me chamo Misael e tal. Não vou falar minha idade, porque, né? Lógico, isso aí é fora de contexto. Já passa de um tempo, a gente não fala mais de idade, não. Isso é um assunto 25. Proibido. Mas, assim, eu gosto da área da comunicação desde criança. Desde criança, sempre gostei de comunicação, de falar de pessoas, de comunicar, enfim. Minha mãe falava que saía comigo na rua quando eu era criança e eu já queria ficar falando com as pessoas e tal. Oi, tudo bem? Não sei o quê. E aí o que acontece? Eu lembro que... Começa tudo assim. Eu lembro que lá por volta dos 9, 10 anos, meu pai comprou no Rio um microfone sem fio. Um microfone sem fio que não vende mais, que é aquele que você ligava ele e colocava numa estação do rádio. Cara, eu já entreguei minha idade porque isso nem existe mais. Olha, era até segredo em algum momento. Mas nem existe mais. Mas ele pegava na estação 88 do rádio. Então ele era um microfone, meu pai comprou esse microfone, e aí eu olhei pro microfone e eu falei, caramba, e se eu criar uma rádio a partir desse microfone? Eu desmontei o microfone todo, isso com 9 para 10 anos. Desmontei o microfone. Na época existia o tal 3 em 1, né? Que era tocar disco, tocar fita e rádio. Tocar disco, hein, gente? Toca disco. Olha isso, hein? Não era CD, gente, não. Era vinil ainda. Com certeza não era do meu tempo, tá? Era vinil ainda. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, tirei da saída do rádio, liguei para esse microfone, peguei mais um microfone que tinha lá de fio e saí na rua, convencendo meus vizinhos a colocarem naquela estação para me ouvir. E aí o meu sonho começou ali, desde criança. Olha, eu quero alguma coisa que seja envolvido com rádio, eu quero alguma coisa que eu fale para pessoas. E fui crescendo e eu não perdi a direção desse sonho, né? Estudei, enfim, fiz vários cursos, inclusive de eletrônica, porque eu queria saber mexer por dentro do negócio. E trabalhei, e na minha primeira rescisão que eu peguei de trabalho, depois que eu saí do trabalho, fiquei 2 anos nessa empresa. Quando eu saí dessa empresa, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um transmissor porque eu queria uma rádio. Eu fui em São Paulo comprar um transmissor porque eu queria um transmissor que fosse legalizado e tal, e aqui no Rio não vendia, aquela coisa toda. Voltei de São Paulo, depois de ter gastado todo o dinheiro da rescisão comprando um transmissor, que quem conhece da área sabe que não é barato. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu fui pesquisar como é que era a legislação para legalizar uma rádio. Primeiro você quis, depois... Aí eu vi que não era possível, né? Você tinha que ter muito dinheiro, porque rádio é concessão. Então, assim, é muito dinheiro envolvido. Eu falei assim, caramba, isso não dá para mim. Quer dizer, mas eu falei, vou continuar insistindo, tentando. E aí veio a internet, que facilitou, né? A internet veio e facilitou. Comecei com web rádio e tal, até chegar no dito podcast. Os podcasts ficaram a partir da pandemia, por exemplo, né? Porque antes era só, na verdade, podcast era para rádio, né? Todo mundo aí que é um pouco mais velho sabe que podcast já existia há muito tempo, não é uma coisa nova, só que era de rádio, não era voltado para coisa de vídeo, né? E comecei com podcast de fato, fazendo rádio, né? Depois que surgiu a ideia de fazer câmera, vídeo, ter câmeras e tudo mais, falei, não, agora eu vou fazer o podcast porque eu queria entrevistar pessoas.
na época tinha aqui no bairro, né? Eu falo aqui no bairro porque o estúdio está localizado no bairro a qual eu pertenço. Tinha muitas necessidades no bairro, muitas dificuldades. Eu queria chamar a atenção das autoridades públicas para os problemas do bairro, mas eu não tinha voz. Né? E todo mundo sabe que você precisa ter uma certa voz para alcançar alguns objetivos dentro, né, do meio político e tudo mais. Senão ninguém olha, ninguém faz. Você só vai ser uma pessoa ali, né? Mas se você não tiver nada que chame atenção, eu falei, como que eu posso chamar atenção, né? Eu olhando pro bairro e tal, aquela coisa toda. E aí veio a primeira ideia. A primeira ideia foi ter uma página do bairro. Aí com essa página do bairro, eu consegui ter um alcance, conseguir, com a página do bairro, ajudar em alguns desafios que o bairro passou. Por exemplo, o bairro passou por um desafio de enchente numa comunidade próxima. E aí, com a página, eu consegui cestas básicas, consegui ajuda de pessoas que tinham perdido cama, perdido geladeira e tal. A gente conseguiu, graças a Deus, conseguir ser esse canal, essa ponte ali com a comunidade. E aí sim, aí veio a tal voz que a gente precisava para poder alcançar esses objetivos, que era chamar a atenção da autoridade pública. E aí eu falei assim, agora que eu preciso, o podcast. Criar o podcast. Não tinha nenhum tipo de recurso naquele momento. Lembra que o dinheiro que eu tinha eu gastei lá no tal transmissor. No transmissor. No famigerado transmissor. Exatamente. Né? Que ficou lá, perdeu-se. E aí eu fui devagarinho, né? Deus, ele, assim, quando a gente faz algo de coração, né? E ele vai nos ajudando. E aí consegui. Primeira live que eu fiz, que eu quis fazer de entrevista, foi com um notebook no quarto da minha casa. Um quarto bem improvisado, com um notebook bem fraquinho, com a imagem bem ruinzinha, né? Mas comecei a fazer ali, e aí comecei a ganhar esse alcance. Até chegar à primeira sala de podcast fora do meu quarto, e a essa sala onde nós estamos hoje, né? Toda preparada hoje para receber as pessoas e tudo mais. Então, tudo foi muito assim, desde criança, daquele primeiro sonho, daquela primeira ideia de criar do microfone até chegar aqui e ter até o reconhecimento, né? Tive esse reconhecimento na própria Câmara Municipal hoje. As pessoas que chegam aqui, os clientes chegam aqui, podem olhar ali na parede. A gente ganhou uma moção da Câmara Municipal. Para alguns pode ser pouca coisa, mas para mim significa muito, porque é um reconhecimento, porque eu sei que eu vim de lá de uma primeira ideia até chegar aqui, e com isso o bairro foi visto, muitas melhorias chegaram para o bairro depois disso, muitas coisas começaram a acontecer que eram anos e anos esquecidos, entendeu? Ou seja, da sua visão, você conseguiu motivar, perseverar, conscientizar e atingir objetivos, realização de sonhos. Você Isso. não só impactou a comunidade, como você também buscou e realizou sonhos. Isso te mostra que você é uma pessoa que é iluminada por Deus, que é determinada a seguir. E isso é um fato que eu acho que você, Misael, precisa propagar, e muito. Esse testemunho seu de perseverança, você precisa passar para as pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas ficam no caminho. As pessoas têm, mas no primeiro obstáculo, elas desistem. E colocam bengalas. Bengalas, ou seja, desculpas, ou em terceiros, ou que não era para ela, ou que não era da vontade de Deus. Eu, Cristina Vampato, tenho um princípio. Se Deus coloca um desejo no seu coração, Ele quer que aconteça. Só que Ele te concede o livre-arbítrio para que você possa seguir. Ele vai te abençoar, mas desde que você faça a sua parte. E uma coisa que eu acho interessante, Misael, no seu estúdio, é que você tem uma sensibilidade de conversar com cada cliente, entender as necessidades do cliente e poder adequar de uma maneira que seja viável financeiramente para você e que também seja viável financeiramente para o cliente. Conta pra gente como é que é essa comunicação,
né? Por exemplo, diz se você já lidou com algum tipo de cliente difícil, algum tipo de gravação complicada. Sim, a gente, como lá de trás eu contei, né, da dificuldade de se fazer o podcast, de ter recursos e tudo mais, pensando nisso, quando montei o estúdio, a princípio era porque eu queria entrevistar pessoas. Depois vi que as pessoas começaram a me perguntar e a me pedirem para alocar o espaço. E aí eu comecei a perceber, e não só um meio de vida naquele momento, né? Foi uma oportunidade, mas também de dar oportunidade a outras pessoas. Porque o meio audiovisual é um meio muito caro. Né? Se a pessoa sair e procurar, eu quero fazer um podcast em um estúdio, e você for procurar em vários estúdios, são muito caros, né? A hora é muito caro e tal, e eu não tô nem criticando não, gente, porque eu sei o valor dos materiais, eu sei que é caro, eu sei que para você buscar o conhecimento, para oferecer para o cliente final uma qualidade, como é que funciona o serviço, tudo é muito caro. Mas eu pensei assim, eu preciso de um meio termo para que as pessoas consigam acessar e realizar os seus projetos, né? E que isso encaixe no orçamento das pessoas, né? Porque senão fica só um tipo de trabalho muito elitizado, né? Infelizmente ainda é elitizado, né? Infelizmente ainda é elitizado, porque não tá assim, não é acessível para todo mundo, né? Infelizmente não é. Apesar da gente falar muito da cultura no país, aquela coisa de não difundir a cultura, porque a cultura, mas se você for procurar a cultura não te quer, porque você vai chegar e vai encontrar várias barreiras, né? Então é complicado, né? Misael, você tocou num ponto importantíssimo, porque a gente infelizmente percebe que a cultura ela acaba sendo voltada para aquelas pessoas que estão vinculadas a determinados interesses de pessoas que estão com cargos de poder. Sim. A cultura deveria ser incólume, deveria ser para todos. Infelizmente, a gente não percebe que isso não acontece. Então, quando a gente encontra um local como o seu estúdio, onde você entende essa concepção, entende que as pessoas passam por isso, e você desenvolve, eu tenho plena convicção e certeza que Deus vai abrir as portas e vai te abençoar. Por exemplo, o meu amigo Pedro, ele reservou o espaço para mim, me deu de presente. Muitas pessoas criticaram ele, dizendo que o valor que ele gastou foi um valor exagerado. Aí ele teve que explicar que não foi exagerado, foi um valor acordado, foi um valor que foi entendido, foi concebido, entendeu? E combinado, e foi um valor que estava dentro dos moldes ideais para que a gente pudesse desenvolver. Sim, Aí eu falei, o grande problema das pessoas é que elas querem um sonho realizado, mas elas não querem investir nesse sonho realizado. Elas não querem que caia do céu. E não adianta nada realmente cair do céu. Verdade. Deus, ele pede que você trabalhe. Ele vai te abençoar, mas ele pede que você trabalhe. Então, Misael, eu acho bacana. Eu gostaria que você pudesse passar uma mensagem para as pessoas, para aquelas pessoas que porventura querem realizar alguma coisa, que de repente acham que é inatingível realizar. Porque outra coisa que também tem, que aí você também vai complementar na pergunta, na resposta, que as pessoas são imediatistas. As pessoas querem que a coisa aconteça rapidamente, e muitas das vezes não. Só a tua história de início mostrou o longo percurso que você teve que passar. Sim. Infelizmente, não sei se seria a palavra, mas a gente está num momento da geração em que em 20 anos, a gente, por exemplo, se a gente pegar a tecnologia, em 20 anos a gente avançou quase 100. Sim. Entendeu? Então, isso se reflete muito em como as pessoas têm de percepção da vida.
Só que a vida não avança na mesma velocidade da tecnologia. Né? As coisas que a gente tem, o nosso conhecimento, as nossas conquistas, elas não vão de acordo com o avanço tecnológico. O corredor, ele não tem como acelerar o treinamento dele. O processo tem que se passar. Ele não pode querer chegar assim, a corrida é domingo, então eu vou começar a treinar na segunda-feira anterior. Não vai dar certo. Ele pode ficar 24 horas treinando, que possivelmente ou ele vai se prejudicar, vai se lesionar, porque não está com preparo, enfim. E não vai ganhar essa corrida. Então, geralmente é o quê? Ele tem um tempo necessário para que ele chegue nessa corrida e tenha ótima chance de ganhar. Então, assim, se você quer alcançar alguma coisa na vida, se você tem um objetivo, se você tem um projeto de vida, espere o processo. Não tem como você acelerar aquilo que você quer alcançar. Para alguns, pode ser mais rápido. Por quê? Porque talvez tiveram um ambiente diferente, né? Oportunidades diferentes. Por exemplo, eu demorei muito mais tempo para chegar numa sala de podcast. Tem outras pessoas que já vieram de um ambiente, de uma família muito mais, digamos assim, que tem condições melhores, que talvez o que eu consegui em 10 anos, ele consegue em meses. Ele é melhor do que eu por causa disso? Não. Só que o tempo dele é um e o tempo meu é outro. Então, se você tem um objetivo, né, enfim, você precisa aguardar esse processo e não desistir com os desafios que vêm ao longo do caminho. Muitos desafios vem ao longo do caminho. Eu poderia ter desistido lá no transmissor. Eu trabalhei 2 anos, peguei uma rescisão, fui atrás e perdi esse dinheiro. Por quê? Porque eu não tenho como... Primeiro que eu não tenho como vender, porque eu venderia para alguém que ia usar de forma ilegal. Então, não teria como vender. Entendeu? E não tem como voltar mais para a fábrica e vender, porque os caras não iam aceitar de volta. Então, eu fiquei, mas foi um aprendizado. E esse aprendizado me fez chegar até aqui. Entende? Então não foi uma perda, porque me fez chegar até aqui. Se eu tivesse desistido lá, talvez eu estaria em várias outras áreas, talvez trabalhando em aquilo que eu não gosto, fazendo o que eu não gosto, entendeu? Me lamentando todos os dias, porque estou num lugar que eu não queria estar, mas não, foi um aprendizado, isso serviu para me catapultar até onde eu estou. Então, você que está me vendo nesse momento e ouvindo, não desista. Eu sei que parece clichê, né? Falar não desista, porque o dia, as horas, os minutos, quem vai passar é você pelo processo. E eu sei que não é fácil. Não posso dizer para você que vai em frente que vai ser tudo maravilha. Não. Vai ter o tempo de choro, vai ter o tempo de dor, vai ter o tempo de perca, vai ter todos esses tempos. Mas persistir e ser resiliente, ou seja, né, resiliente é o nome que a gente dá ao material que, mesmo passando por um processo, ele não perde a sua característica. Ele pode ser moldado, mas não perde a característica. Então, passe pelo processo, seja resiliente, se molde para chegar até onde você quer, mas não perca a sua característica. É isso. É interessante, existe uma coisa assim, uma compilação de mandamentos do êxito. Eu vou ver se depois a Cristina Vampato deixa disponibilizado, e tem muito a ver com o que você está falando. Então a gente percebe o seguinte: o que difere um ser humano do outro é a vontade. Verdade. Resumidamente, é vontade. Foco, vontade, fé. Então, Israel. Verdade. E eu só acrescentar. E no meio do caminho, no seu processo, nesse objetivo, não esqueça de ajudar pessoas. Ajude pessoas. E vai ter pessoas que você vai ajudar que vai até avançar mais do que você. Às vezes num tempo... E não inveje essas pessoas. Agradeça. Entenda que você serviu de canal, você serviu de bênção. Tem gente que se lamenta, né? Poxa, ajudei a pessoa agora tá bem, tá não sei o quê, não sei o quê. Às vezes reclama porque acha que aquela pessoa deveria voltar e ajudar ela, mas ninguém te deve nada. A verdade é essa. Entenda que antes de qualquer coisa, ou antes da pessoa, ou antes da gratidão de alguém, lembre-se que Deus não esquece de você. Deus não esquece daquilo que você faz. Então, ajudar é importante.
eu tenho uma experiência essa semana, né, não sei nem se vai fugir muito do contexto, mas uma experiência de ajuda, que é o seguinte: eu estava numa estrada e eu passei, tinha um cachorro na estrada, eu vi que ele estava meio machucado, eu falei assim, poxa, eu vou ali na frente, quando eu voltar, eu vou fazer foto desse cachorro, vou tentar parar, vou tentar uma comunicação para ajudar alguém, que esse cachorro pode estar perdido ali e tal. E eu fui. E, Cristina, aí o que aconteceu? 10 minutos depois eu voltei. Quando eu voltei, o cachorro não tava mais lá. O carro tinha pego ele. Aí eu fiquei com aquela coisa no coração, eu falei, caramba, eu poderia ter parado naquele momento, e não sei o que, não sei o que. E eu fiquei, sabe, assim, remoendo aquela situação. E andando com o carro, remoendo. Aí eu olhei pro retrovisor, eu vi uma senhora puxando um carrinho. Aí eu parei, eu falei assim, poxa, peraí. Não ajudei o cachorro, mas eu vou ajudar essa senhora. Aí eu parei o carro, que era uma estrada que... Sabe essa estrada que passa no meio do mato, assim, que é muito longe para chegar ao próximo ponto de ônibus? Aí eu parei, eu falei assim, a senhora tá indo pro próximo ponto de ônibus? Ela falou assim, tô sim, meu filho. Eu falei assim... Quer uma carona? Eu também tô indo lá pra fora, tô trabalhando e tal, né? Expliquei porque também hoje é perigoso você, né? Aí expliquei e tal. Aí ela, meu filho, muito obrigado. Ela entrou no carro e já entrou chorando. Ela falou, meu filho, eu tava aqui pedindo a Deus pra alguém parar, pra me levar, porque eu tô cheio de dor. Eu tô indo pro hospital que eles me ligaram pra tirar mais um caroço, que eu tô com câncer. E eu tava aqui me arrastando, indo lá pra fora. E eu falei, caramba, quase que a minha preocupação com o cachorro que eu tinha deixado lá me desviou de ajudar uma senhora. Mas, de certa forma, também foi uma oportunidade. Deus falando, você não ajudou o cachorro, que poderia, mas vai ajudar uma cidade. Olha, estou te dando outra oportunidade de ajudar. De ajudar, entendeu? Então, eu acho que é importante deixar isso aqui como mensagem. Ajude pessoas, seja sensível, porque às vezes tem gente do seu lado passando por você, que você pode... O mínimo que você faz já é muita coisa. Acho que é uma mensagem que eu não queria deixar de passar aqui, que é ajudar pessoas. Isso, no meio do processo, pare um minuto. Às vezes a gente está tão preocupado com a gente mesmo, tão preocupado com os nossos problemas, nossas dificuldades, que às vezes tem alguém do nosso lado que a gente pode aliviar a dor dela, mas a gente está tão preocupado com a nossa, que às vezes não é nem tão assim... É realmente marcante. Olha, que lição, gente, que lição fantástica que o Misael deu pra gente. Misael, eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando aqui em nosso podcast da Cristina. Eu tenho certeza que é uma parceria que está se formando, que nós iremos gravar muitos outros podcasts aqui, tá? Obrigado pela acolhida fantástica que vocês deram pra gente. Tá? E que Deus te abençoe sempre. Beijos, Cristina Vampato. Amém. Sucesso.